Bom, então vamos lá, gente. Primeiro, boa tarde para todos. Obrigado aí pela presença. Vamos então começar aqui o nosso webinar de hoje. Estamos aqui hoje com 14 pessoas na sala. Eu agradeço aí a presença de todos e quero já deixar claro aqui para vocês, tá, gente, que vocês podem perguntar, interagir, comentar o que vocês quiserem aí. Seja durante a apresentação, seja algum assunto relacionado, ou caso queira deixar para o final, a gente sempre tem um tempinho também no final para abrir o microfone para todos aí, debater os temas que eu trouxe. E a ideia também aqui desses webinars e da Baruch Academy também é a gente discutir as coisas que acontecem aqui no nosso mercado da infraestrutura, compartilhar experiências com todos e realmente ter aí um canal aberto, né, para troca de conhecimento, experiências, para que a gente cresça aí como profissionais e consiga também passar aí algumas visões, estratégias e formas de trabalhar para quem também está começando ou tem uma experiência parecida com o que a gente está falando e tal. Isso num ambiente mais isento ali, né, do relógio contando, do projeto para entregar, da concorrência para fechar, da proposta para entregar, né, do cronograma para fechar, a obra acontecendo. Então, a ideia é que a gente tenha aqui na Baruch Academy esse ambiente livre para a gente pensar juntos aqui, tá? Então, o nosso tema de hoje é como planejamento e orçamento precisam andar juntos, qual a importância, né, da gente trabalhar os dois estudos de forma integrada. Normalmente a gente tende, né, ou tende a trabalhar em um estudo só, a gente vê que o mercado como um todo tem sempre os profissionais de planejamento e os profissionais de orçamento, e por vezes a gente deixa de lado o conceito de que os estudos todos todas as informações entre os dois estudos são completamente interligadas e interrelacionadas. Uma variável que tem em um orçamento reflete nos custos, nos prazos, nos recursos que estão previstos lá no planejamento. E é uma alteração qualquer de premissa de planejamento, de duração, de prazo, de condições para execução, equipamentos, separação de frente, refletem diretamente também nos custos planejados para a obra, tá? E todo projeto ele tem um ponto de partida, ele tem um orçamento referencial, ele foi conquistado, né, e contratado com base em uma proposta. Melhor falar até contratado aqui, porque quando as coisas não dão certo, prejudica tanto quem está construindo quanto quem está contratando a obra, né, e precisa da obra. Mas eles realmente prejudicam todos, né? Então, esse ponto de partida de qualquer estudo do ponto de vista de custos, é uma proposta que veio embasada em estudos de precificação, de composições de preço, cotações de mercado, e o planejamento ele serve para orientar a execução da obra, garantir que os prazos vão ser cumpridos, garantir as datas marco para todo o contrato e tudo mais. E isso normalmente é feito por equipes distintas, tá? O que a experiência nossa aqui de trabalho como consultoria para o segmento da infraestrutura traz? Esses temas estão completamente interligados, ok? Então eu trouxe essa abordagem para vocês aqui no webinar, sob a forma de uma apresentação em que, primeiro, a gente vê os pontos principais, que são sensíveis, né, que sensibilizam tanto o orçamento quanto o planejamento. E no final ali eu tenho um cálculo de quanto isso, cálculo de sensibilidade, né? Se eu trabalhar determinadas variáveis de planejamento, o que acontece com o preço da obra, tá? E os resultados foram surpreendentes, tá, gente? Normalmente a gente estuda aqui cenários de obras de infraestrutura e trabalha ao longo do processo a construção das premissas que acabam ficando, tendo como resultado um único preço. Mas quando a gente tem um orçamento pronto e começa a brincar ali com essas premissas,
Foi um exercício interessante aqui de compartilhar com vocês, tá? E, de certa forma, vai dar sensibilidade não só aí para quem está interessado no tema, mas também até para, como feedback aqui, estou vendo pessoas da nossa equipe aqui, também vai dar feedback para a equipe aqui da Baruf, que é um tema interessante e realmente bastante sensível, tá? Então, vamos lá. Cá, você para cá, você para cá. Então, esse é o tema do nosso webinar, porque planejamento e orçamento precisam andar juntos, tá? Os tópicos que nós vamos tratar aqui, que eu trouxe para vocês, né, como organização aí da nossa linha de temática, né? Primeiro, abordar assim, quais são as ferramentas e premissas de orçamento e planejamento. Eu sei que tem um universo de premissas que a gente precisa tratar, um universo de ferramentas para poder trabalhar com os dados e com as informações, tá? Mas eu trouxe aqui como exemplo, é claro que a gente tem só uma hora aqui de conteúdo, então é muito pouco, então eu trouxe poucas coisas, né, que para a gente fazer e testar essas, e mostrar aí como é que uma coisa está interligada com a outra, tá? Importante também, para a gente falar dessa inter-relação, é importante a gente entender como é que se compõe o preço de uma obra e como as variáveis impactam isso, tá? Numa forma bastante conceitual. Quais são as duas principais variáveis, tá? De planejamento que impactam em preço? E aqui eu estou trazendo basicamente calendário, início e também tempo de deslocamento das equipes dentro do canteiro. Tá? São fatores bastante relevantes que a gente trabalha no começo do projeto como premissa e acaba indo por um caminho já pacificado, né? Mas aqui a gente vai conseguir ver como que isso se movimenta ali se a gente altera essas premissas. E aí os impactos no orçamento de rodovias, algumas recomendações aqui para todos, tá? Para quem não me conhece, eu sou o André Baruffi, eu sou fundador aqui da Baruffi Consultoria e da Baruffi Academy. A gente trabalha na Baruffi Consultoria já há 18 anos no mercado, atendendo ao mercado da infraestrutura, com estudos de orçamentos, precificações de obras, tanto para o segmento para as empresas concessionárias, para empresas construtoras, para projetistas, investidores, financiadores. Tá? A gente tem diversas metodologias de precificação de obras e nosso foco são obras de infraestrutura, tá? Então, obras de rodovias, aeroportos, portos, saneamento, ferrovias, transportes metropolitanos, mobilidade urbana, infraestrutura, mineração, logística, energia, tá ok? Então, essa é a nossa área de atuação. É, E a Baruch Academy, como eu disse no começo, o propósito aí da Baruch Academy é trazer esses 18 anos de atuação no mercado de engenharia de custos aplicado à infraestrutura e trazer também o conteúdo que a gente costuma tratar aqui no dia a dia, a experiência, né, que a equipe da Baruf tem. Hoje a gente tem mais de 35 profissionais na equipe. Reunir essas práticas aqui e discutir como conhecimento aí compartilhar esse conhecimento com vocês, tá? A Baruf Academy, além de eu puxar aqui também, né, esses temas e liderar essa iniciativa. O Daniel Palha também é o CEO da Baruch Academy. Ele me avisou aqui que normalmente ele faz a abertura, tá, dos webinars, mas ele me ligou aqui que estava preso num trânsito ali. Daqui a pouco ele vai entrar e ele participa do encerramento também e faz as considerações aí a respeito dele, sempre muito valiosas, tá bom? Eu costumo dizer aqui na Baruch Academy que obra cara é aquela que não fica pronta. Então, isso vale muito em qualquer lugar que a gente atue e que a gente acabe opinando ou analisando o orçamento, né? A gente vê que tem sempre questões relacionadas a custo, isso é caro, isso é premissa conservadora, não vai dar, não sei o quê, mas assim, se a gente não trata os orçamentos e as obras que a gente estuda de uma maneira isenta, tecnicamente falando, né? Hum, A gente realmente não chega numa estimativa de preços razoável do ponto de vista metodológico, né? Eu entendo que o preço e o orçamento de determinada obra é o resultado de um estudo, nunca ao contrário, tá? Nunca a gente tem um preço para chegar e aí um orçamento para fazer chegar naquele número, tá?
Então, entrando aqui já no primeiro tema, tá? Ferramentas e premissas de orçamento e planejamento. Quais são os principais dados que se reúnem normalmente para que uma obra seja feita, tá? E aí eu peço que vocês observem que todos esses temas que estão listados aí, eles são comuns a quem produz orçamento e a quem produz planejamento, tá? As duas especialidades distintas precisam estar atentas e observar as mesmas questões como base para o seu estudo. Então, quais são essas questões? Em primeiro lugar, a gente precisa ter o escopo da obra muito bem definido e esse escopo representado em uma planilha de quantidades, tá? Para que essa planilha de quantidades esteja bem representada, as informações precisam estar bem claras nos projetos de referência do empreendimento, tá? E aí, em cima desses projetos, tem um trabalho de levantamento, verificação, entendimento do escopo através do projeto, interpretação de questões ali que estão representadas na ótica do projetista, mas você precisa, para quem está fazendo os estudos, precisa interpretar sobre a ótica de construção, a ótica construtiva. Então, isso tudo, né, precisa estar representado em forma de quantitativos de serviço que representem de forma completa o escopo. E digo mais, os quantitativos precisam representar a sequência executiva e o método construtivo da obra. Lembre o seguinte, um projeto, quando a gente abre um projeto, a gente enxerga a obra pronta. Um orçamento ou um planejamento, ele representa a obra acontecendo. Então, tem muitas coisas, muitas particularidades que são muito diferentes nessas formas de enxergar. Obra pronta, você pode chegar no mesmo resultado com equipamentos diferentes, tá? E equipamentos diferentes vão levar a planejamentos diferentes e custos diferentes. Então, os quantitativos de serviço, é claro que você tem uma liberdade de execução, cada empresa que vai estudar o projeto tem sua forma de fazer, mas de certa, assim, se o quantitativo de serviços não estiver representando o processo construtivo, a gente não chega num resultado bom, nem para o planejamento, nem para o orçamento. E como base também de escopo e quantidade, são informações claras sobre as condições locais, tá? Um projeto, ele no escritório é uma coisa, a gente pega o projeto, vai fazer uma visita, enxerga coisas completamente diferentes, tem percepções completamente diferentes. Então, as condições locais, a realização de uma visita, uma pesquisa de campo, o entendimento ali do clima, da oferta de mão de obra, da oferta de estrutura comercial e tal, a gente só consegue ir no local, né? E a obra, qualquer planejamento e qualquer orçamento, é uma representação do futuro e, e o futuro daquele local que a gente está estudando. Então, se a gente não for lá e não entender as características locais, essa representação vai ficar prejudicada, ela vai ficar muito teórica. Então, as informações de escopo para planilha, o pessoal de planejamento fala, obra se faz na obra, né? Então, a gente precisa também, quando está fazendo o orçamento inicial, planejamento inicial, ter uma clareza muito grande sobre as condições locais, tá? Segundo grupo aqui de temas que são básicos para qualquer tipo de estudo são os prazos e o planejamento. O planejamento não é simplesmente uma sequência executiva, um cronograma, um lançamento de datas ali no tempo, para que a gente faça a distribuição depois de medição, cronograma financeiro. O planejamento ele precisa realmente ter uma consciência de como aquela obra vai ser abordada, que é o que a gente chama de plano de ataque. Essa abordagem é quantas frentes eu vou precisar ter, qual equipamento eu vou precisar levar, quais prazos eu preciso seguir, quais as dificuldades que eu encontrei lá para mobilizar esses equipamentos e vencer que realmente vão vencer essas dificuldades para implantar o projeto, tá? Então, isso a gente só consegue realmente, de conhecimento do projeto, de conhecimento das condições locais, a gente definir como que a obra vai ser feita, tá? Em que sequência, primeiro determinada frente, depois outra, isso tudo vai te trazendo elementos que, no fim das contas, vão garantir que você vai fazer a obra dentro do melhor prazo, da melhor condição de execução, dentro de um prazo que seja razoável e factível e dentro da melhor condição de custo e preço, tá?
E esse cronograma, ele precisa representar de forma clara o sequenciamento. Não adianta eu fazer cronogramas simplesmente indo direto para ele em cima de uma planilha de quantidades. Eu preciso pensar na obra primeiro para depois ir lá no cronograma e desenhar o que eu pretendo fazer quando a gente mobilizar a obra, tá? Outro ponto, calendário realista. A cada local, principalmente se tratando de Brasil, a cada lugar, a gente tem uma climatologia diferente. E a cada mês de início da obra, essa climatologia vai impactar de forma diferente o cronograma de obras. Eu posso começar uma obra, no caso aqui de São Paulo, eu posso começar uma obra em janeiro, fevereiro, quando chove, ou posso começar uma obra em julho, quando chove pouco. Chove um dia, dois. Janeiro, fevereiro, março vai chover 10 dias por mês, 15 dias por mês. Então, isso faz bastante diferença na quantidade de recursos que é mobilizado para a obra e se nós estamos tratando prazo, planejamento e condições básicas para precificar uma obra ou para planejar, a gente precisa considerar também o calendário, tá? Terceira coisa são os recursos. Os recursos não são aqueles que saem da composição automaticamente. Os recursos, eles precisam representar a estrutura empresarial, tá? Da construtora que vai realizar a obra, como que ela aborda as frentes de serviço, como que ela se organiza em termos de lideranças para poder conduzir as atividades no campo, como que ela se organiza em termos de frentes para aquilo que está planejado, tá? Isso, os recursos, além dessa liderança e dessa organização empresarial, aí a gente vai realmente, a partir dessa organização empresarial, a gente vai definindo ali as pessoas que precisam liderar as frentes, a quantidade de recursos, equipamentos e mão de obra para cada uma das frentes, e determinados insumos, determinados recursos que são em função do efetivo da obra. Então, como técnico de segurança, acompanhamento, fiscalização, marcação topográfica. Então, tudo isso depende do volume de pessoas que você tem e do número de frentes que tem aberto. Tá? Aí é que a gente vai saber qual é o recurso que precisa ser mobilizado. Tá? Além disso, um bom conhecimento do mercado local, definição de centrais de produção, mobilização, alojamento. Então, tem empresas que, mesmo tendo tendo o mercado desenvolvido, prefere levar as próprias centrais. Tem empresas que, mesmo tendo oferta de equipamentos, como, por exemplo, caminhões basculantes, prefere levar os próprios. Depende do momento da empresa também ter bastante equipamento e ter esses equipamentos disponíveis ou não. Então, esses recursos precisam ser sempre planejados em cima de uma visão empresarial, tá? Histogramas precisam ser compatíveis com a composição e com o cronograma, e a estrutura local precisa ser bem planejada para dimensionamento do canteiro, tá? Então, essas são as premissas básicas. Quem quer achar que eu esqueci de alguma coisa, pode falar, não tem problema, tá? Posso seguir? Então, vamos lá. E aí, para ilustrar um pouquinho, o que que a gente tem aqui de, por exemplo, quantitativos? Para que a gente represente o escopo de obra através de quantidades, a gente tem determinadas ferramentas para poder gerar essas informações. Muitas vezes, os projetos já trazem planilhas de quantidades, já trazem listas de quantitativos. Porém, os projetistas eles têm a visão de engenharia e de obra como ela precisa ficar no padrão depois que ela está concluída, tá? Por vezes, é preciso trabalhar as planilhas que vêm do projeto para que elas representem melhor o processo construtivo. E isso, qual que é a interface entre a planilha que vai representar o processo construtivo e a visão de obra pronta do projetista, tá? É a memória de cálculo de quantidades que vai ser feita. Memória de quantidades é a interface, e aí eu trago um exemplo aqui, é a interface dos dados do projeto, dos quantitativos que são extraídos do projeto, com uma sequência de serviços que vai representar o processo construtivo, tá? Essa sequência executiva, ela pode representar, ela vai servir tanto para o orçamento quanto para o planejamento, tá? Podem ter agrupamentos diferentes, podem ter itens mandatários em determinados grupos de atividades, tá? Mas as informações são comuns ao planejamento e ao orçamento. E outra forma também, né, que a gente tem com cada vez mais frequência, são
os projetos no BIM. O BIM nada mais é do que um banco de dados associado aos projetos, associado aos desenhos. E uma dessas associações são os quantitativos de serviços, ou os quantitativos, as dimensões de cada elemento que está ali projetado. Porque a gente precisa certificar quando vai trabalhar com os quantitativos extraídos do BIM. É que a relação de quantidades, a relação de atividades associadas aos desenhos, realmente representem o processo construtivo. Tá? Vou citar um exemplo aqui. Tá? Não vou dizer que esse projeto aqui do BIM está assim, tá? Eu tirei ele aqui de um print da internet. A gente vê aqui uma passagem superior, uma obra de arte especial a ser construída, tá? E se a gente for extrair as quantidades lá, nós vamos conseguir extrair os volumes de concreto, vamos conseguir extrair a área de pavimento, de repente, se já está cadastrado lá uma taxa de aço, os quantitativos de armação também já vão sair automaticamente. Porém, na hora de construir, esse viaduto vai ser pré-moldado ou vai ser moldado em loco? Ele vai ser escorado, ele vai ser, não vai ter um apoio central aqui no canteiro, vai ser inteiro sim, sabe, esse tipo de coisa não necessariamente já está lá associado ao modelo BIM. Então, a gente precisa, ao trazer, a extrair as quantidades de um modelo BIM, nós precisamos nos certificar de que eles estão efetivamente representando o processo construtivo. Se não tiver, existe uma outra etapa para que essas informações, uma etapa intermediária, para que essas informações extraídas do modelo BIM sejam utilizadas tanto para orçamento quanto para planejamento. Alguém quer compartilhar alguma experiência aí? Vamos lá. Bom, outro ponto que é importante, que é básico para tanto para planejamento quanto orçamento. Em primeiro lugar, as planilhas de quantidades abertas por frente. Muitas vezes nós vemos as planilhas todas com as quantidades somadas, sem a separação por etapa. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho, olha, o trecho de duplicação, o trecho de marginal, um trecho de retorno, o retorno em X, o retorno em X. Isso ele tem uma correlação com as estruturas físicas do projeto, do empreendimento. Tá? Por vezes, a gente tem uma planilha de quantidades que vem do projeto ou que vem como referência de uma carta convite ou de uma licitação, que ela não tem essa separação por frentes. Então, ela pode servir bem para o orçamento, mas ela não serve, não é ideal para o planejamento. Então, o planejamento, se ela não tiver separada, tiver essa abertura, né, é preciso uma interpretação das quantidades, um levantamento complementar para separar esses quantitativos por frente, e aí é um outro trabalho também que reflete tanto no planejamento quanto no orçamento, tá? Outros pontos também que são premissas que impactam os dois trabalhos são localizações de pedreiras, jazidas, em função, dos trechos de obra, né? Estou dando um exemplo aqui de uma obra na Dutra, em que eu tenho uma oferta grande aqui, né? Na verdade, essa obra era próxima à Dutra, e tem uma oferta grande de pedreiras, areais, usinas, e dependendo do material que vai ser utilizado como fonte para a execução da obra, né, da pedreira ou da usina que vai ser usada como referência para a obra, isso gera ou custos diferentes ou quantitativos completamente diferentes. Então, isso precisa estar também pacificado como premissa. Por que que eu estou falando tudo isso aqui, tá, gente? Orçamento, da mesma forma que eu falei, o planejamento não é só pegar a planilha e sair colocando no project. Da mesma forma, o orçamento não é pegar uma planilha e sair abrindo composição. Tudo isso aqui, antes de sair abrindo composição, de sair entendendo ou puxando de banco de lá, de cá e tal, puxando de tabela DR, tabela Cicro, é preciso entender a obra. Se a gente não entender a obra e vai puxar determinadas composições de uma situação típica daquela tabela, ela pode não servir exatamente para aquela obra que a gente está estudando. Tá? Então, por isso é que preciso entender todos esses pontos aqui antes como base para o trabalho, tá?
Então, outros pontos aqui que são importantes, tá? A gente tem por costume aqui, toda vez que vai estudar, fazer vistoria com drone, tá? Então, além de fazer uma cobertura toda do trecho, então, o que ajuda muito aqui, tá? Para que a gente estude o projeto. Algumas imagens tridimensionais. Então, por exemplo, isso aqui é um recurso, que a gente manda a equipe para campo e consegue enxergar toda a condição local ali, sem precisar fazer visita em campo. Então, vai uma pessoa da equipe para o campo, entende a situação ali do local, entende a dificuldade de chegar nos pontos de obra, né? E a imagem de drone, ela acaba completando a análise das premissas para se estudar a obra ou planejar uma obra, tá? Então, uma imagem fala por muitas planilhas. Tá? E nesse caso aqui, a gente consegue qualificar a imagem, né, e deixá-la de forma mais dinâmica em pontos que a gente costuma escolher antes de mandar a equipe a campo para apoiar os estudos, tá? No caso aqui, ó, essa linha de transmissão pode ser que não esteja no projeto, não esteja cadastrada. Essa canaleta de drenagem pode ser que esteja numa situação diferente do que a gente viu no quantitativo. Essa dificuldade aqui, essa grama aqui, ela pode estar numa situação, num momento que foi feito o cadastro do projeto, e pode estar numa forma diferente depois que você está planejando a obra. A gente tem que sempre ver a questão temporal também, né, da origem dos dados de estudo com a situação atual. Tá? Então, isso acaba trazendo sempre bastante elementos para que a gente estude de forma bastante consciente cada obra que a gente vai orçar ou planejar, tá bom? Então, trouxe aqui um exemplo de imagem aérea que sempre ajuda bastante. Outros pontos também são detalhes de projeto versus as condições de execução. Tem coisas que, quando a gente vai montar os estudos, não estão escritas lá no projeto, mas quem tem equipe de orçamento. Olha, tem determinada equipe que precisa conversar com o fornecedor. Eu preciso conversar com o fornecedor de escoramento metálico, preciso conversar com o fornecedor de guindaste, de plataforma elevatória. Então, eu preciso levar. Quando a gente vai conversar com o mercado, né, com empresas especializadas para orçar determinada coisa ou planejar, quanto melhor a gente levar a informação, melhor a informação volta. Se eu simplesmente pegar um monte de projetos, né, que a gente normalmente baixa os links aqui de obra para estudar, tem lá 2.000 pranchas, 3.000 pranchas. Se eu pegar o link, olha, tá aí, os projetos estão aí, uma empresa de escoramento. Pô, a pessoa vai ter que ter o trabalho de selecionar, identificar, saber qual que é o que interessa para ele e tal. E ele tem uma série de outras obras para apresentar proposta. Quando a gente já entende o que a gente quer, já cria conhecimento dentro da equipe de planejamento e orçamento e leva isso para uma empresa especializada, o resultado sempre vai ser mais assertivo, tá? Então, aqui no caso, é uma ilustração de proposta técnica, mas também serve para conversar com o fornecedor de escoramento, tá? Serve para conversar com o fornecedor de guindaste, serve para planejar o lançamento das vigas, serve para definir se a gente vai concretar as vigas próximo do tabuleiro ou se a gente vai fazer um pátio e transportar todas as vigas, unificar lá a forma e fazer isso de uma forma mais com ganho de escala. Então, todos esses estudos complementares que a gente faz dentro da equipe de planejamento e orçamento, eles acabam enriquecendo os dois trabalhos e acabam melhorando a qualidade das propostas de preço, tá? Tanto para o cliente que está comprando a obra, quanto para a construtora que está apresentando a proposta. Então, tudo isso vai trazendo segurança para o preço, segurança para o planejamento, tá? E são premissas básicas que atendem sempre, né, como eu digo, planejamento e orçamento. Bom, estrutura analítica de projeto. Aí eu faço um parênteses aqui. Hoje é muito comum as pessoas chamarem planilha de quantidades de EAP. E eu sempre, toda oportunidade que eu tenho, eu reforço que são coisas muito distintas. Planilha de quantidades, ela representa os quantitativos levantados do projeto.
Ele pode ter qualquer organização que venha dos memoriais quantitativos. EAP é diferente. EAP é uma ferramenta para eu entender o projeto e para eu direcionar o meu planejamento. Não necessariamente eu preciso entender eu consigo entender a minha base para planejamento com base numa planilha de quantidades. Mas quando eu faço uma EAP de verdade, eu consigo entender bem. Então, eu tenho um exemplo aqui de um projeto de um pátio ferroviário, com uma estrutura, tinha uma ponte aqui sobre um rio. Esse pátio ele tinha uma demolição para fazer. Então, tem um unifilar aqui que ilustra o que tem que fazer. Isso aqui é parte nova, tem demolição. Isso aqui é o existente, isso aqui é o futuro. Como que eu vou começar a planejar minha obra? Tá? Primeiro, quais são as minhas grandes frentes? Canteiro, infraestrutura, superestrutura e atribuições do contratante. Tá? Dentro aqui eu estou abrindo infraestrutura de obras civis. Dentro da infraestrutura de obras civis, eu tenho 4 subfrentes. Eu tenho a frente de interferências, demolições e relocações. Eu tenho a frente de obras de arte especiais, acessos rodoviários e obras complementares. Pô, por que eu preciso abrir assim? Ó, quem vai começar a obra no campo, às vezes ele não quer nem, ainda não é tão útil para ele a planilha de quantidades, quanto é uma forma objetiva de entender a obra. Isso aqui é uma forma objetiva de entender a obra e de conversar sobre a obra. Então, a estrutura analítica do projeto para fins de planejamento não é a planilha orçamentária, não é a planilha de quantidades. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem na minha frente de interferências, que provavelmente isso aqui ficaria associado com alguma responsabilidade, uma pessoa responsável por interferências, por desenrolar essas coisas, entender o que está acontecendo no campo, entender o cronograma para liberar essa frente a tempo. Ele tem aqui, ó, desocupações da fase de domínio, eu tenho as 3 desocupações. Região, eu tenho, do 124, ele tem diversas caixas, contêineres e tal. Na região do 126, tem um gasoduto, uma caixa, outra caixa e tal. Então, isso aqui fica fácil de gerenciar. Tá? Quanto mais clara a informação, melhor a eficácia do seu uso. Outro ponto aqui, básico, são as ferramentas de premissas, pluviometria e praticabilidade. Tá? A climatologia de determinada região ela é muito diferente da outra, né? Então, eu tenho um exemplo aqui de precipitações médias em São Luís, em que eu tenho lá, no mês de março, o meu pico de chuva, aqui eu tenho 455 milímetros de chuva em um mês, no outro eu tenho 400. Praticamente eu não consigo trabalhar aqui nesse período, tá? Já aqui em Brasília é o contrário, né? Na verdade, eu tenho quase metade, né? E o meu período seco, ele é em maio, junho, julho, agosto. Aqui é agosto, setembro, outubro, novembro. Já em Porto Alegre, eu tenho uma média menor, mas eu tenho chuvas muito parecidas no ano inteiro, né? Então, eu tenho que trabalhar de uma forma diferente, planejar diferente a minha obra, tá? Outro ponto também que é importante no planejamento são os tempos de deslocamento e os processos construtivos. Esses tempos de deslocamento entre as frentes de serviço, entre bater cartão, deslocar até a frente de serviço, para almoçar, volta. Isso gera uma quantidade de horas trabalhadas por mês, que isso traz um impacto tanto no orçamento quanto no planejamento. E, como eu disse no começo, uma visualização do projeto da obra pronta é diferente da obra acontecendo, tá? A gente, quando vai planejar ou orçar, tem que sempre enxergar a obra acontecendo. Beleza. Pessoal, até aqui, alguma pergunta? Ótimo, André. Bom. Pá. Diga lá, Link. Obrigado, viu, Rodrigo? Oi, André, boa tarde a todo mundo. Tarde. Muito prazer estar aqui com você, outra vez essas brilhantes lições. Eu só gostaria de complementar, você falou brilhantemente aí sobre a praticabilidade, pluviometria, salientar que a logística de suprimento também é extremamente Também. importante, tanto para o planejamento quanto para o orçamento. É verdade. E vai É, influenciar ali nos tempos de carga, descarga.
Acho que Exatamente. percursos também, né, Link? Às vezes faz Percurso. diferença o percurso. Dependendo da obra, André, você tem até reforço de vias ou reforço de ponte para poder fazer o transporte de insumos e equipamentos. Então, a Exatamente. logística é um item a ser sempre levado em conta, tanto no planejamento quanto no orçamento. Aí, quando você está trabalhando também próximo de uma pista duplicada, né? Também. Você acha, não, eu vou ter mais facilidade de acesso, a pista é melhor, tal, né? Só que tudo bem, você fazer um percurso, um ciclo, você vai, às vezes, ter que achar um retorno 5 quilômetros para frente, né? Eu Aí, no já seu fiz, ciclo de transporte de caminhões, ali, você vai andar 10 quilômetros a mais, né? E você achou já que não fiz ciclo de precisava, 4 horas não é? só por retorno. Só para retorno, E um outro realmente. aspecto que eu gostaria também de citar, André, é a manutenção de equipamentos pesados. Normalmente nós estamos distantes de grandes centros onde tem as oficinas de manutenção. Então, Uhum. considerar isso também quando você está criando ou montando o canteiro é bastante importante no planejamento e isso vai refletir, evidentemente, no orçamento. É verdade. E os canteiros Planejar de também, ó, apoio, se for uma obra linear, né? exatamente. Era Boa só tarde, boa isso. noite. Oi, Paloma, Boa tudo bem? noite, tudo bem? Boa. É, muito sábias as palavras, as colocações com relação ao planejamento, e eu tenho só uma colocação a complementar com relação à previsão de mão de obra para essa obra. Porque, Uhum. por exemplo, a gente tem uma realidade aqui, eu sou de Joinville, Santa Catarina, e a gente não tem disponibilidade de mão de obra local. Então, as empresas, quando ganham, né, as licitações para executar obras aqui de saneamento, no caso, né, eu trabalho com saneamento, a mão de obra é toda de fora. Eles trazem 40, Uhum. 50 pessoas, porque a cidade não tem, porque como é uma cidade muito industrial, então gera uma rotatividade muito grande, o pessoal vai onde está pagando mais, aí Sim, essa rotatividade é muito prejudicial para a obra. Então, o pessoal prefere importar a mão de obra, trazer, né, na verdade, o pessoal necessário, e aí o custo, né, de alojamento, o custo da administração local, né, do custo da obra, indireto da obra, ele acaba sendo bastante impactado. é verdade. E a rotatividade também, né, Paloma? Eu já ouvi casos, né, de pessoas que, não na região do sul, eu acho que é a indústria, né, que é a maior concorrente aí da mão de obra para construção, né, de infraestrutura. No centro-oeste, o agronegócio acaba sendo o mercado concorrente. Então, as pessoas que vêm de fora ficam um tempo ali dentro da obra e acabam sendo absorvidas pelo mercado do agronegócio, né, como operadores e tudo mais, né? Então, essa mão de obra operacional realmente tem que pensar bastante e, com frequência, a gente, a gente avalia aí projetos que, digo com muita frequência, tem que pagar acima do piso, tá? Então, isso aí, se não considerar no orçamento, depois acaba estourando os custos aí na hora de fazer. Diga, Link. André, aproveitando até essa deixa da Paloma, muito disso que foi falado aqui também tem que ser considerado numa avaliação de risco. Sim, é verdade. E a avaliação de risco também reflete tanto em planejamento quanto em orçamento. Fala, Exatamente. Falando, Link. falando em risco, Daniel Paia. Ô, Daniel, Queria... você chegou? Eu não Chegou. percebi que Então, você já estava aí. pois é, faz alguns minutos que eu tô aqui, mas falei, não, eu vou esperar alguém puxar a sardinha pro meu lado. E você deixou quicando. Obrigado, A cara. gente acaba sempre caindo nesse ciclo virtuoso, né, Daniel? Em que a gente É, analisa as condições da localização, da logística, de equipamentos, insumos, pessoal, mas tem que levantar a mãozinha e dizer, pode acontecer alguma coisa imprevista, e ou sabe, o seja, Link, não planejada. e o que eu acho legal de você ter puxado essa discussão no tema do André, que é planejamento e orçamento, é que conforme o tempo passa, a maioria dos riscos vai mitigando com o tempo. Ele vai reduzindo naturalmente, né? Porque os eventos já foram acontecendo. Mas outros riscos surgem. E entre os riscos que surgem, o maior deles é a não atualização adequada do orçamento. Por quê? Porque é uma coisa que a gente discute muito, né? Pô, raras vezes eu me deparo com um risco insanável.
mas a falta de resultado é um risco insanável. Então, é muito interessante, né, esse assunto quando entra. Eu preciso entender, por exemplo, esse assunto que a Paloma trouxe. Eu tenho disponibilidade de mão de obra, eu tenho riscos locais, eu tenho riscos acessórios. O tempo vai fazer meus riscos mitigando, desde que eu atue para isso. Senão, não. Senão, eu estou por osmose deixando rolar. E aí, juntando esse link, o link do link com o que o André estava falando, é o que a gente percebe hoje. Muitas vezes, as pessoas lutam na fase pré-contratação, tanto na avaliação de escopo, avaliação de orçamento, avaliação do contrato. Contratou, os caras esquecem e falam, agora é só executar. Não, amigo, não é só executar. Se eu só executar, eu não mitiguei nenhum risco. E eles vão acabar acontecendo. Então, foi uma junção dos temas. Muito bem. Posso só complementar uma frase aí? Claro. Daniel. Você falou, e isso é extremamente comum, eu já acompanhei algumas determinadas obras, né, que se faz um orçamento, que é o orçamento de proposta, se faz o planejamento, você faz a análise de risco e engaveta. Isso aí. Não lembra que o ambiente é dinâmico e que tem que haver replanejamento, reorçamento e reavaliação de risco. Ô, Link, quantas vezes a gente não chega em obra e eu tô lá com o pessoal do jurídico, vendo o contrato e tal, e aí eu falo pro cara que tá tocando, você viu o contrato? Não. Não. Tipo, quais são as multas? Quais são as penalidades? Quais são as regras? Quais são os determinantes? Não sei. Eu tô aqui para tocar obra. Pô, esse cara não é gerente de contrato, esse cara é um mestre de obras que ganha bem. E isso aí, Daniel, reforça para todos nós que estamos dentro desse mercado a importância da administração de contrato. Sem dúvida. É vital. Hoje eu acredito que contratos de grande porte não conseguem sobreviver sem administrador de contrato. Não o gerente de obra, mas o administrador contratual. Especializada. Ou terceirizada, né? O gerente de obras, ele é a ponte, né? Oi? Ou terceirizada, né, Daniel? A Baruf Consultoria, o Daniel Palha também para isso, né? A gente toca isso. Isso aí é só falar, entrega na nossa mão que a gente cuida. Entrega na nossa mão que a gente cuida. Mas é engraçado isso, né? A administração profissionalizada, ela é a ponte de comunicação entre o contrato e o cara que está tocando a obra, o gerente de obras, né? Então, na verdade, o que acontece? Ele não tem que se preocupar com isso, mas alguém tem. Para ele tocar bem a obra, alguém tem que ter conhecimento e poder agir proativamente no estudo. Vamos lá, voltando aqui. Bora lá. Contribuindo, só uma contribuição, é uma experiência que eu tive aí alguns anos atrás. Eu estava numa concessionária onde a decisão da concessionária foi contratar obras por preço global. Então vieram os projetos, né, e nós, quando a gente houve essa decisão, quer dizer, você terceiriza o risco, né? Então a concessionária já sabia que iria ser um pouco mais caro, mas ela entendeu que seria a melhor opção na ocasião para contratação. Ou seja, as obras foram contratadas preço fechado. Assim que começaram as obras, começou a virar um inferno concessionária na ocasião. É isso aí. Porque começou a aparecer um monte de interferências e problemas, enfim, né? E aí as empresas, as construtoras, chegou ao ponto de ter mais advogado na obra do que engenheiro, né? Porque foi um negócio assim absurdo, né? Rodrigo, isso que você está falando é muito verdadeiro, né? Primeira coisa que eu falo muitas vezes para quem está do lado de quem contrata. Transferir a obra para um preço global, para uma contratação integrada, não é mitigar risco. É optar por um modelo de gestão, mas você não está mitigando. Outros riscos acabam se tornando mais presentes. E falando especificamente no meio de concessões, no meio público-privado, não no estritamente privado, o maior risco que você tem é o procedimento licitatório, meu amigo. Você pode pegar uma empresa que está absolutamente desqualificada. Mas vamos supor que não seja o caso. Os problemas vão acontecer. E aí você coloca uma porrada de advogado para brigar de ambos os lados. Qual que é o problema? Os advogados não conhecem o objeto. Eles estão brigando aspectos lúdicos de prejuízo, mas eles não conseguem entender a problemática e trazer uma possível solução dentro do código contratual. E esse é o papel que a administração contratual tem que ter. Ela não tem que ser um advogado.
ela tem que ser uma visão crítica da lei sobre aquele projeto. E isso é uma discussão que a gente tem muito aqui dentro, sabe? Com alguns clientes nossos que o cara fala, não, mas eu tenho um advogado. Mas, cara, teu advogado conhece o objeto? Ele consegue sentar com o teu gerente de obras e bater papo? Não da ordem, mas ele consegue entender a complexidade do que está acontecendo? Então, esse é um duelo que a gente enfrenta um pouco no mercado e está tentando mudar, né? Inclusive, eles até desistiram dessa modalidade lá, viu? Eu saí dessa concessionária já faz um tempo, mas eu fiquei sabendo que eles até desistiram de tanta confusão que deu. O cara joga a toalha, né? Não, é difícil. É uma pena. Bom, pessoal, voltando aqui, isso aí dá outro webinar, hein? Vamos falar só disso aí. Dá para Fechou, falar, a gente tem que marcar dia umas 10, 2 hein? horas para falar isso aí. Tá mesmo. Mas vamos. Bom, eu acho que a gente, depois que entende quais são os fundamentos que vão impactar o preço ou o planejamento, e entende, e a gente passou aí por temas que são comuns aos dois, e o grande tema aqui, né, é que por que os dois têm que ser feitos juntos sempre? Eu vou trazer um pouquinho aqui a visão de quem monta o orçamento, tá? Quem monta o orçamento tem que entender que você tem como se fosse uma caixa ali com determinados componentes que são, a partir do momento que o contrato é assinado, eles são definidos, eles ficam definidos, com risco para lá, risco para cá, mas eles têm alguns limites assim muito, muito fortes, né? Todo mundo, principalmente quem está pagando, vai fazer de tudo para que ele fique dentro daqueles limites. Então, e a forma de enxergar esses contratos que a gente tem, né? A gente tem lá os projetos de engenharia, a gente tem custos indiretos, o que compõe os custos indiretos são mobilização, canteiro, administração local. A gente tem os custos diretos, que é o que a gente enxerga no projeto pronto, para chegar nele lá no campo. O que é? É o custo direto. Tá? Então, são os materiais, mão de obra, encargos e os equipamentos que são empregados para que aquele projeto seja construído da forma que está ali desenhado. Tá? Então, ele é o custo direto. E aí eu tenho os benefícios e despesas indiretas, que são administração central, riscos, seguros, impostos, impostos sobre o lucro e o lucro finalzinho ali que isso que é o que tem que sobrar e que o empresário que vai fazer, assumir todos os riscos do projeto, ele espera ter no final, junto com a administração central, que ele está também pagando pela obra, tá? Isso aqui compõe, na visão do empresário, visão construtor, o custo de uma obra, tá? A visão do poder público, tá só fazendo parênteses aqui, você tem o custo direto, que na verdade ele vem até aqui embaixo, e o BDI. Mas o BDI para a administração pública é como se fosse uma caixa só isso aqui. Como a gente tem o preço definido na proposta, o que acontece com as variações no lucro quando eu tenho variações de custos associados a insumos? O insumo sobe, eu gasto mais, eu tenho uma improdutividade no campo, eu vou ter uma pressão sobre os custos diretos, tá? Os custos diretos podem aumentar e se eu estiver trabalhando bem, os custos diretos vão diminuir. Onde que isso impacta, ele vem aqui aumentando ou diminuindo o lucro final do projeto, tá? Então, essas são as variações que quem está trabalhando com orçamento percebe. Aí, vamos para uma outra visão. As variações de custos associadas a planejamento, elas empurram esses limites aqui, ó. Elas empurram os limites da mobilização e desmobilização, do tamanho do canteiro de obras, da administração local, tá? E, de certa forma, também da mão de obra se ela não estiver sendo aplicada para construir o projeto, tá? Então, você tem perdas de mão de obra por improdutividade, tá? Mas, basicamente, quando a gente está trabalhando em questão de estudos, aonde que o planejamento impacta preço? É justamente nesses fatores aqui, tá? Por isso que eu falo, vai fazer um orçamento, não é colocar preço em planilha. Se você não planejar, você está sujeito ao teu estudo ter variações muito grandes nessa caixinha aqui, tá? É isso que o planejamento impacta no preço definido na proposta, tá? E quais são as variáveis que têm impacto
nessa questão de planejamento. Primeiro, eu falei ali da pluviometria e praticabilidade. Então, se a gente tem aqui temperaturas, precipitações médias, e um calendário aqui de dias chuvosos e dias praticáveis por mês, o que isso representa na prática? Se eu pegar 3 meses, um serviço que é aqui, ó, vamos lá, um recurso para se fazer uma terraplenagem com 3 meses de prazo. Eu tenho 3 meses de prazo para fazer um determinado volume de serviço, tá? Que demandam, pela minha produtividade de equipamento, 400 horas trabalhadas de escavação. Se esses 3 meses forem em fevereiro, março, abril, tá? De fevereiro a março, serão necessárias 3 equipes. Por quê? Eu só tenho essa quantidade de horas para trabalhar. 35 horas aqui em fevereiro, 56 em março e 42 em abril. Se eu tenho 400 horas necessárias para produzir aquele volume, eu preciso de 3 equipes nesse período. Agora, e se eu fizer esse serviço em setembro, outubro, novembro? Eu faço só com uma equipe. Eu não preciso levar 3 equipamentos. Aonde que isso impacta em custo? A gente está vendo aqui que ó, a mesma quantidade de horas, o mesmo volume, só que eu estou mudando a obra dentro do calendário. Onde que isso impacta em custo? Eu vou, em vez de mobilizar uma equipe, eu vou mobilizar 3. Tá? Aquela área aqui do meu custo aqui, ó, ela vai ser ampliada. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um custo indireto maior, eu tenho um custo de mobilização maior, eu preciso de um canteiro maior, eu preciso de mais oficina, eu preciso dar mais manutenção durante aqueles 3 meses que estão lá, tá? Outro ponto também que impacta planejamento, que impactam preços, tá? E estão relacionados a planejamento, é o tempo de deslocamento nas frentes de serviço, em função do tipo de obra e do local no canteiro. Eu só coloquei aqui para ilustrar uma obra de infraestrutura urbana, uma obra enterrada, eu tenho uma obra aqui de um viaduto, uma ponte, né? Tem até um rio embaixo aqui. Uma obra de uma barragem, uma obra portuária, outra barragem, eu tenho aqui um terminal urbano. Em cada canteiro desse, eu tenho uma influência diferente na quantidade de horas trabalhadas por dia. Por quê? Eu vou ter autorizações de acesso, permissões de trabalho, eu posso ter, dependendo da contratante, eu tenho condições diferentes. Extensão das frentes, eu tenho mais tempo para deslocar a equipe de produção até a produção efetiva. Aonde que está a chapeira? Aonde que está o vestiário? Aonde está o sanitário químico? Aonde é o refeitório? Aonde que estão estocados os materiais que vão ser empregados na construção da obra? Então, tenho toda uma questão de fornecimento, estoque e transporte interno. Disponibilidade mecânica e tempos de lubrificação e abastecimento. Chuvas, incidência de raios, paradas operacionais, DDS e outras interrupções, que a depender do contratante, do nível de segurança exigido, se tem um risco de chuva, incidência de raios, você precisa parar a operação, né? Então, até quanto pode ser essa divergência no custo horário da mão de obra produtiva? Todo mundo sabe que cada empregado trabalha 44 horas semanais, se ele estiver em condições ideais. Em 5 dias, são 8 horas pagas por dia. Pô, mas ele está trabalhando essas 8,8 horas? Depende desse trajeto, tá? Tem determinadas condições, tá? Que quando eu calculo, aí ficou lá no slide anterior, aqui. 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 Então, por exemplo, quando eu faço esses cálculos aqui, ó, para cada condição daquela, eu vou ter uma situação diferente. Eu posso chegar num custo diferente, numa quantidade de horas trabalhadas por dia diferente, tá? Pô, e qual o impacto que isso dá no custo horário que vai para a composição? Se eu estou pagando 8,8 horas por dia, ele só trabalha 8, eu tenho um custo 9% maior. Se ele só trabalha 7, eu tenho um custo 20% maior. Se ele só trabalha 6, 31% maior. Se ele só trabalha 5 horas por dia, o custo dele é 43% maior. Olha o nível de impacto que isso dá no custo total da mão de obra de um projeto, tá? O simples trajeto entre o operário passar a entrar no canteiro até o ponto que ele vai começar a trabalhar, você pode ter aqui uma efetividade aqui da mão de obra dele de 5 horas por dia, tá? E sendo que está pagando 8,8, tá? E aí, antes de entrar aqui no último, alguém levantou a mão aí? Link? André, desculpa te interromper.
esse raciocínio se aplica também, além da mão de obra, ao custo de equipamentos. Também. Se eles são por permanência, também tem o impacto no É, custo. o que acontece, Link, é o seguinte, o equipamento ele tem uma composição um pouquinho diferente, porque se ele não está efetivamente produzindo, ele não está consumindo diesel. É, Diferente da mão de obra, que ele produzindo ou não produzindo, ele está gerando custo. Ele está incidindo em exato. custo. Né? Então, eu tenho que separar dentro do custo de equipamento o impacto entre depreciação e juros e os custos operacionais de operação, tá? Basicamente, é o diesel lubrificante. E se o custo horário do equipamento está com o operador, essa conta fica mais confusa, tá? Normalmente a gente tem montado aqui os orçamentos com o operador em separado. Então, quando eu trato a eficiência aí da mão de obra, a gente também já cuida desse impacto no trajeto dos operadores, né? A gente consegue isolar esse problema em toda a mão de obra, inclusive os operadores. Perfeito. Você já demonstra que está detalhando o planejamento. Muitas vezes não se faz isso, né? Não se consegue observar essa variação. Exatamente. Valeu, André. Fazer um parênteses aqui, Valdevic, quanto tempo? Como é que você está? Tudo bem? Eu achei que já estava uma resposta danada esse webinar aqui, agora com o Valdevic na sala, piorou, hein? Valdevic está na área. Tá aqui, Ô, doutor Link. Link, tudo bacana aí? Valdevic, há quanto tempo? Há quanto tempo, moço? Ai, Satisfação te ai. rever aí. Eu vou desistir desse webinar Não, eu aqui, tô passando o pegando umas microfone para colas aqui vocês com o aí. Maruf, né? Hã? Pegando umas colas aqui, porque é, além de aprender, né? A gente sempre aprende, você não tem dúvida, não. Mas você escutar o outro falar, às vezes a gente tem que convencer o cliente, né? E aí o repertório da gente vai indo acaba. Aí você escuta os colegas, você vai criando um repertório novo. É muito bom, né? Muito bom, muito bom. Tá Prazer em vê-lo aí, bacana viu, demais. Davi? Obrigado aí, viu, por estar aí. Não, que isso, que isso. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos lá. Aqui, gente. Cadê minha planilha? Ah, tá aqui. Antes de voltar para o slide ali, aí o resultado, né, que a gente vai ver como é que esse impacto funciona. Então, só para vocês entenderem como os números flutuam ali entre uma caixinha daquela lá e outra, a gente tem aqui, na formação de preços de venda, a gente tem os custos indiretos, perdão, tem os custos diretos, mão de obra, materiais, equipamentos, serviços terceirizados. Aqui, na verdade, o indireto estava na planilha, mas descontou aqui. E os indiretos abertos aqui em canteiro de obras, mobilização de pessoal e equipamentos, administração local, operação, manutenção do canteiro, desmob de pessoal e equipamentos, tá? E aí, daqui para frente, é preço de venda. Então, eu tenho lá o ISS, o imposto de renda, ISS-SLL, as taxas de seguro-garantia, contingências, custo financeiro, lucro e TAC, que vai chegar no preço de venda da obra aqui, tá? Final. E esses números, primeiro, o custo direto, ele está relacionado basicamente aos quantitativos da planilha e às composições de preço, e os custos indiretos, eles estão basicamente associados à permanência da equipe de administração da obra, e aos custos de mobilização de pessoal e equipamentos que estão vinculados ao histograma de pessoal e equipamentos. Tá? Se eu concentro mais a obra, eu preciso levar mais equipamentos. Se eu levo mais equipamentos, meus custos de mobilização aumentam. Tá? Então, isso, dentro dessa estrutura de planilha aqui, isso está tudo interligado. Se a gente mexe numa premissa, a gente enxerga o custo do outro lado já de forma automática. Tá? E aí, o que foi feito aqui? Ó? Eu peguei um primeiro cenário, tá? Dentro dos mesmos custos diretos, mesmo cenário de custos diretos, o que significa isso? Eu tenho as mesmas composições, eu tenho as mesmas quantidades, e eu fiquei brincando com o mês que a obra começa. Só fui deslocando a obra no tempo. Olhem só o que acontece com o valor da obra final. Interessante, né? Então, imagine vocês, se apresentou uma proposta de uma obra
e estava previsto começar em março. Estava previsto começar em março e ela acabou começando em julho. Olha que beleza. Você ficou com 4 milhões aqui perdidos. André, mas é unanimidade. Boa noite. Boa noite. Os clientes, normalmente, eles já dão a ordem de serviço dentro do período chuvoso mesmo, viu? Acho que é um consenso dos clientes, viu? É, não? A ordem de serviço fica 6 meses negociando e quando vai dar a ordem de serviço, dá no período chuvoso. Tá no período chuvoso. Ou vai chegando perto, né? Putz, precisa contratar logo que vai começar a chover, né? E no fim acaba virando para o ano seguinte. Então, esses aqui são os impactos, tá? Assim, ressalva. Dentro dessas simulações, não foi feito nenhum tratamento da gente fazer um balanceamento do cronograma porque mudou o calendário, tá? Normalmente é isso que se faz. Montei uma proposta com uma determinada premissa hoje. Ah, agora vamos assinar o contrato, chamou para assinar o contrato, vamos atualizar o orçamento. Tá? O que tem que fazer? Faz o planejamento de novo, muda o calendário, atualiza os custos de insumos, né? Porque aí determinadas coisas subiram, outras baixaram. Virou tabela da mão de obra, né? Dissídio coletivo, às vezes você já tá incidindo no teu preço. E você tem a oportunidade de avaliar o orçamento nas premissas diferentes, e aí você precisa balancear o histograma para que você consiga mobilizar menos pessoas para aquele prazo que é diferente do que foi planejado inicialmente, tá? Mas aqui, essa premissa aqui, se a gente fizer isso de uma forma, entre aspas, uma forma burra, né? Só deslocando no tempo, é isso que acontece, tá? E aqui para baixo, por que isso acontece? Gasta mais ou gasta menos, tá? Se eu começar a obra em janeiro, onde é que eu vou ter mais problema aqui, ó, com o meu cronograma? Em novembro, porque chove mais. Em março também, porque chove mais, né? Tem muita obra no final, que demanda muita mão de obra e tal, então deu um pico de obra aqui de 518 pessoas de mão de obra, né? Em novembro. Logo, de novo, sem balanceamento, tá? Obra começando em abril. Tá, isso aqui é de mão de obra, equipamentos, 260 ou 240, tá? São as maiores quantidades de equipamento aqui. Obra começando em abril. Aí já cai aqui, ó, o pico da obra para 428 pessoas, somando o indireto. E 224 equipamentos, um pouco menos do que os 261 naquele cenário de começando em janeiro, tá? Então, quando começando em abril, vocês veem aqui que é o melhor cenário, ó. E começando em julho, também é um cenário ruim, porque o pico fica também em novembro, que é o mês que tem mais chuva, tá? Só que aqui ele pega um período chuvoso só, dentro do calendário, né? Então a gente fica aqui com um pico de obra de 476 pessoas e de equipamentos de 286, equivalente lá à quantidade de equipamentos que vai mobilizar no primeiro cenário, tá? E é isso que acontece com o custo da obra sem balancear. Voltando para a apresentação, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Tá aqui, tá aqui. Bom, dúvidas aí, pessoal? Observações, comentários? O André, contribuindo aí também, é o seguinte, e o duro você, dentro do período chuvoso, você justificar que você está aumentando o efetivo, né, e equipamentos dentro do período chuvoso, é época que você vai estar em processo ali de desmobilização de equipe, pessoal e equipamentos, justamente porque você não tem baixa produtividade, né? Exatamente. Muitas das vezes eles não entendem esse cálculo que a gente faz, né? Não, mas assim, tudo é questão de planejamento, né? Quando você vai atualizar o planejamento, que você vai começar a obra no período chuvoso, ou você vai começar 2, 3 meses antes e passar por ele, de repente você precisa desmobilizar. A gente já estudou obra aqui que estava em período de final de ano no litoral. A gente considerou, desmobiliza em novembro, dezembro, janeiro não dá nem para trabalhar, volta depois, aliás, fevereiro também não, porque é carnaval e litoral é lotado, né? Então volta em março. Ou seja, considera duas mobilizações e 2 desmobilizações na obra, tá? Então isso funciona quando você tem umas premissas já definidas, né? Quando a gente está em proposta, outro parênteses aqui, gente, porque que é importante
a gente detalhar o orçamento muito. Às vezes as pessoas falam, vou fechar uma proposta, não, esse número aqui eu não vou abrir, não vou escrever, não vou colocar, deixa aqui, porque, gente, toda proposta que você vai fazer, quanto mais evidências você deixa, melhor para discutir depois. Por quê? Se lá na frente não existiu, você não consegue comprovar que houve uma mudança da premissa, como é que você vai negociar em função de uma situação original com a situação atual? Putz, Então, André, assim, desculpa, cara, mas eu preciso pegar esse gancho. pegue. Essa é uma das coisas mais importantes, né? A gente comenta muito ao longo do andamento do contrato. A obra nunca é executada especificamente conforme o projeto, porque as coisas mudam, os cenários mudam, as expectativas mudam, o cliente pede para fazer alterações e faz parte do jogo. Só que o pessoal de campo tem aquela prática de, não, vamos fazer, depois a gente dá um jeito. E não é na má fé, nenhum dos dois lados faz isso na sacanagem, porque eles têm que entregar a obra, o objetivo deles é esse. O problema é que esse histórico se perde. E aí chega uma hora que, às vezes, a contratada nem sabe o que tem a pleitear, ou, se for pleitear, a contratante nem lembra mais que tem que pagar. E muitas vezes, com um registro simples, você deixa isso claro. É um e-mail que você evidencia aquela alteração que está acontecendo, é um pedido de aprovação de uma mudança técnica, e depois isso pode virar um pleito. E você trouxe um ponto que assim, é fundamental: criação de documento. É isso, assim, isso vai acontecer em absolutamente toda a obra, mas nós temos que criar documento. Não, e você vai discutir Era isso. orçamento, né, Daniel? Toda vez que você vai discutir orçamento, você vai falar, tá, mas estão falando de quê? Não, não dá para discutir número em tese. Você faz a tese para abrir o assunto, mas tá bom, agora vamos ver o número. O número tem que estar escrito lá, você tem que ter objetividade do número. Agora, se você não tem objetividade na sua referência original, como é que você vai discutir uma alteração? Então, você fica de mãos atadas na discussão e aí você quer pôr um preço novo na mesa. Só que esse preço novo, você vai entrar em guerra. Se você tiver uma boa origem de preço, normalmente basta você apresentar essa boa origem e submeter o preço, né? É. Então, esse ponto que você falou é importante, assim, vamos definir o orçamento antes de entrar com mais cuidado, porque isso vai potencializar os resultados para ambos os lados. Porque a gente fala o seguinte, a empresa contratada sempre sai perdendo. Mentira, às vezes ela também tem ganhos indevidos. E mesmo que não seja para evidenciar para o seu contratante, ou você, como contratante, exigir que o seu contratado apresente. Basta ser uma referência para gestão do negócio. É isso aí. Entendeu? A gente estabelece ali uma percepção de 15 coisas. Vou usar todas? Não. Mas eu sei que elas existem. Agora, se eu precisar usar, estão todas documentadas. Perfeito, perfeito. Exatamente. Bom, depois dessa brincadeira, aí fiz outra brincadeira. Tá? Eu peguei lá, vamos lá. Eu peguei aquele 150, né, que era a melhor solução de abril. Opa, eu preciso fazer essa obra em 12 meses? Eu preciso começar de janeiro a dezembro? Ou eu preciso começar em abril? Vamos simular como é que funciona eu trabalhar essa obra começando de janeiro a dezembro e reduzindo o prazo gradativamente, tá? Então, essa simulação que está feita aqui. Então, aquele mesmo número que está lá, o 150, vocês podem ver aqui, ó, que os custos diretos são exatamente iguais, sempre. Então, a gente só está brincando aqui com mudança de calendário. O que acontece se, ao invés de começar em abril com 12 meses, começar em janeiro com 12 meses? Volta para 155, já é uma situação que a gente já tinha visto. E se eu reduzir 11 meses, mas continuar começando em janeiro? Cai para 153, porque eu saio de um mês chuvoso no final. Concentro um pouco mais as quantidades nos meses que não chove. E se eu reduzir o mês de janeiro e começar ela em fevereiro? Eu concentrar mais ela no período chuvoso, tiro o mês inicial, que chove bastante, tiro o mês final, que também chove. Eu reduzo o valor dessa obra para 152. E aí eu chego na melhor situação, ainda sem nivelamento de recursos, que é fazer a obra dentro de 9 meses, tá? Que é começar a obra em fevereiro e terminar em outubro. Tá? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, exatamente. Terminar em outubro. Tá? É a melhor situação sem o nivelamento. Pô, cheguei numa situação ótima? Pô, dá para melhorar. Vamos fazer o nivelamento dos recursos. Tirar a quantidade onde tem
está concentrando muita gente, como, por exemplo, canaletas, ao invés de concentrar as canaletas lá daquela obra de duplicação, fazer tudo no final. Bom, vamos começar um pouquinho antes, entrar com as canaletas ali, que tem muito serviço manual, ali em agosto, setembro, né, para que eu consiga diluir melhor esse cronograma, esse esforço de pessoas, trabalhos que requerem muito equipamento também, muito transporte de terra. Pô, eu vou começar em fevereiro, mas eu ponho a quantidade menor em fevereiro, eu deixo para fazer quantidade maior no mês de junho, julho, que chove menos. Então, esse balanceamento, esse nivelamento de recursos, olha o que faz com o meu preço. Eu consigo vender essa aula por 144 milhões de reais. Tá? Ou seja, só com planejamento. Eu vou deixar essa coluna oculta aqui, que eu vou. Isso aqui é outra coisa. Só com planejamento, a gente fica com uma amplitude de 155 para 144. A gente tem uma amplitude de 11 milhões de reais. 11 milhões de reais, no melhor cenário e no pior cenário. É assustador ou não é? Aí, fora tudo isso, André, também tem a questão que você consegue trabalhar o seu fluxo de caixa da obra, né? Também. Você alocando atividades com custo maior, alguma coisa que vai depender de um desembolso maior, você consegue deslocar isso para frente e melhora também, né? Exatamente. Agora, imagine o seguinte, eu estou com a minha melhor situação, fazendo a obra em 9 meses, nivelei recurso e tenho um preço de 144 milhões orçado para a obra. Só que, lá, lembra aquele... Vamos lá, vou voltar lá para vocês verem. Lembra aquele cálculo aqui de... Volta. O cálculo da... Eu voltei muito. Cadê o cálculo da mão de obra? Aqui. Lembra esse cálculo da mão de obra aqui que a gente faz para saber quanto que custa a mão de obra efetivamente trabalhando? No cenário de 144, está com 9 horas trabalhadas por dia, 9,33. Imaginem vocês que aí a gente vai para o campo ou tem que replanejar a obra e eu consigo trabalhar só 6 horas por dia, ao invés de 9. O que acontece com o preço? O preço vai para a lua. O espaço. O preço vai para o espaço. Volta para os 155 milhões. Teu preço estourou, teu prazo vai estourar, teu cliente vai ficar puto, vai aplicar as penalidades do contrato e, além disso, na CNPq você ainda teria prejuízo. Pois é. Não, o Daniel, aqui eu não tô trabalhando com atrasos. Continuo fazendo a obra no mesmo prazo. Ok, você botou mais mão de obra. Só que você tem que botar mais mão de obra, né? Tem que pôr mais mão de obra, aí eu teria que estar vendendo essa obra por 155 milhões de reais, não por 144. Por uma simples premissa de custo de mão de obra, que ao invés de trabalhar com 9,36, eu teria que ter trabalhado com 6, se eu tivesse ido no campo, se eu tivesse ido no local e visto, olha, puta, a localização do refeitório é desfavorável, eu levo o DDS lá, demora 40 minutos, aí, putz, o cara bate o cartão num portão lá, fica 1 quilômetro da entrada, e aí demora tempo, eu tenho que buscar o cara. Tudo bem que o Argentina ele não tem mais, né? Mas às vezes o empregado bate o cartão e tem um tempo de deslocamento até chegar na frente de serviço, fazer o DDS, tomar café dentro do campo. Pode acontecer um monte de coisa. Se eu não planejar isso, olha o que pode acontecer com o meu preço. Eu deveria estar vendendo uma obra por 155 milhões de reais e estou deixando 10 milhões de reais de brinde para o contratante. Com certeza, quem contrata a obra não quer tomar o seu dinheiro, ele quer fazer a obra mais barata, né? Ninguém quer pagar menos porque, eu quero... Não, me dá o seu dinheiro aqui que eu vou pôr aqui no meu... Não, ele quer te pagar para ter o serviço... Uma empresa quer pagar uma construtora para ter o serviço pronto. Dá o preço justo. Tá? Não é o preço errado. A responsabilidade por calcular o preço é você, né? Preço justo não significa preço errado. Então é isso. Falando então em amplitude, e aí os histogramas, né? O que acontece aqui? Principalmente acho que esse aqui é a diferença dos dois, tá vendo? Eu estou com 10 meses aqui e aqui eu estou com 10 meses com nivelamento de recurso, tá vendo?
eu consegui otimizar aqui de 496 para 403 o pico de mão de obra e 278 para 229 o pico de equipamentos. Dava até para melhorar mais, tá? Mas fica uma obra muito concentrada, né? Então, em termos de variações de horas de prazos, tá? O que acontece? Eu não tenho variação percentual nos custos diretos, porém, a minha amplitude de variação em termos de mobilização de pessoal, 26%, equipamentos 25%, administração 28%, 24%, 29%, 25%. Eu tenho entre 25% e 30% de amplitude de variações no meu custo direto, simplesmente por impacto de planejamento. Vou repetir. Eu tenho 25% de amplitude nos custos indiretos, simplesmente pelo impacto do planejamento. Volto para o tema do webinar. Orçamento e planejamento tem que andar junto ou não tem? Tá? Quando a gente trata isso aqui em preço, em termos de preço final, tá? Nós estamos falando de 7% de variação. Tá? O preço total, variação de 10 milhões, é 7%. 7% é 70% do lucro estimado do construtor é consumido em preço errado. Tá? E aqui, essa mesma variação, né? Só que eu tenho, quando eu troquei lá na alteração de horas por dia, de 9 para 6, eu tenho 56% a mais de custo de mão de obra, tá? Nesse projeto não pesa muito, porque tem pouca mão de obra, é uma obra mais de equipamentos. Mas, dependendo da obra, isso aqui pode gerar um impacto muito grande. Então, o que eu tenho aqui de lição aqui? Variações normalmente são da mesma ordem de grandeza do lucro esperado, tá? E dependem da composição dos custos de cada obra, tá? Dúvidas, pessoal? Bom, fica de conclusão, recomendação aqui para a gente ir caminhar para encerrar. Primeiro, né, você tem que manter o seu orçamento sempre atualizado, refazer o planejamento sempre que for atualizar o orçamento. Vai mexer em orçamento, volta para o planejamento, revisa cronograma, revisa premissa, antes de dar o número final. Não é só atualizar a cotação, viu, gente? Tem que fazer o planejamento de novo. Vai revalidar a proposta, vai atualizar a proposta, foi chamado para negociar, faz o planejamento de novo. Você pode estar com o teu preço da ordem de 10% errado. Isso para um cenário aí de obra rodoviária, tá? Se você tem um cenário que a predominância é equipamento, esse impacto pode ser muito maior. Reestude e renegocie os preços ao revalidar a proposta, revisite sempre o projeto, as condições locais de suas produtividades. Não é porque o projeto mudou, não, tá? Você pode ter uma experiência diferente e um conhecimento melhor da última vez que você estudou, e aí você enxerga coisas que você não viu da primeira vez, tá? Não é só porque você não tem que olhar só porque o projeto muda, não. Você tem que estudar de novo porque você muda. Tá? Então, revisite sempre o projeto que tiver oportunidade. Sempre que tiver, né? Defenda esses entendimentos em todos os fóruns de discussão. Se posicione, faz a diferença, influencia a tomada de boas decisões, tá? Isso aqui é super importante, tá, gente? Vou até reforçar aqui para vocês. Nós estamos aqui em 20 pessoas 19 pessoas na sala. Pessoas que têm interesse, conhecimento, papel importante nas organizações que estão. E, pelo que a gente viu aqui, eu entendo que estão todos convencidos que isso faz diferença, né? A gente tocar o orçamento junto com o planejamento. Então, sejam agente de entendimento disso no lugar que vocês trabalham, tá? Obra com preço errado não chega no fim. E se isso é um fator de erro no preço, a gente precisa atuar enquanto o estudo está na nossa mão, enquanto a gente está vendo uma pessoa do lado produzindo um negócio e não tomou o cuidado que deveria ter sido tomado. Então, sempre tenha essa visão de ser a pessoa que interfere com o ambiente de estudo, sabe? Para a pessoa que está fazendo, cara, você está fazendo errado. Olhe isso com cuidado, vê o planejamento, visita a obra de novo, olhe o projeto outra vez, deixa eu ver com você. Isso é super importante para que os estudos fiquem bem feitos, tá? Então, sejam agentes aí de transformação das pessoas no lugar que vocês estão, tá?
Posicione, faz a diferença, influencia a tomada de boas decisões e tem no finalzinho dos webinars meus, todos, né, Daniel? Chama a Baruf Consultoria para te ajudar. Obrigatório, né? Então, sempre que for fazer algum estudo aí, chame a gente, tá? Que a gente pode contribuir com os estudos que vocês tenham e que fazer e realmente gerar bons resultados nos seus ambientes de trabalho, nos seus projetos, tá? Dúvidas, André, pessoal? não, eu só tenho um comentário, assim, mais uma vez, né, o tema é muito, muito nosso dia a dia. E aí o pessoal que está entrando aqui, tem algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez e tal, a proposta é sempre essa, discutir algum tema vigente, que faça sentido, e o interesse aqui é trocar conhecimento. Então, André, obrigado, cara, foi muito legal, e vamos para a próxima. E, pessoal, dia 10, daqui a 2 semanas, vai ter um webinário meu, mesmo horário, quarta-feira, 18 horas, sobre a parte de riscos especificamente, tá? Então já deixo aqui o convite a todos vocês. No dia 10 nos vemos aqui. Mas, André, obrigado. Show de bola. Valeu, valeu. Ô, Daniel, fala aí também do curso que está disponível para comprar, Sim, né? pessoal. A gente fez o primeiro curso da Baruf Academy, que é o primeiro curso, ele é totalmente offline. Então a gente gravou, são mais ou menos 5 horas de conteúdo, é um curso que chama Tudo sobre Obras Públicas, tá? O objetivo desse curso é ser um curso rápido, objetivo, então ele não é um curso muito extenso, mas a gente passa por todas as leis, né? Então, a 13.303, a 14.133, que são as leis atuais, mas a gente passa pelo histórico, da onde elas vieram, para onde elas estão indo. O curso tem 10 módulos, então a gente fala desde princípios da licitação, fundamentos da lei, tem módulos especificamente sobre aditivos, sobre sanções e penalidades. Então, a ideia é a seguinte: independente do nível que você esteja, seja básico ou pleno, é um curso que agrega valor. Se as dúvidas foram sênior, provavelmente o curso não vai sanar. Aí a gente tem que fazer um bate-papo aqui. E aí, pessoal, quero fazer uma provocação também. Para quem está no nosso grupo do WhatsApp, basta falar: olha, pessoal, esse tema aqui é legal. A gente de vez em quando manda enquete. Que tema você quer para próximo curso? E assim, pintou um tema que para vocês é importante, basta provocar a gente. A gente se organiza e o próximo webinário vai ser sobre aquele tema, sem dúvida, tá bom? Fala, Valdevic. Tudo bem, cara? Bom demais. Bom demais. Você acha que esse curso seria apropriado um cara aí que está entrando no quarto, talvez finalizando o 4º ano de engenharia, quer dizer, muito está fazendo estágio já tem um ano. Você Valdevic, acha que seria compreensível para ele? seria. Ele não vai conseguir aproveitar o curso na plenitude, tá? Porque esse é um curso que eu não falo de engenharia, eu falo de lei na engenharia. Então, se esse cara tiver interesse em trabalhar, esse curso seguramente tira ele do zero e coloca ele num nível 4 ou 5. Então, assim, ele vai ter um aprendizado que muitos profissionais ainda não têm. Mas talvez ele não tenha tanto aprendizado porque ele não lida diretamente com isso, né? Mas assim também, Valdevic, você tem meu contato, cara. Se a pessoa quiser, faz o curso, tiver alguma dúvida, me manda no WhatsApp, eu respondo. Porque é um processo de aprendizado contínuo, cara. Não, Tá? eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu acho que é interessante. Acho que é interessante. Porque ele é um cara que Ó, eu É, tenho passado serviço para ele está numa obra que é contratação pública, e se a linguagem, porque eu estava mais preocupado com a linguagem, né? Mas e você dando essa abertura, eu acho interessante. Eu acho que vou indicar Valdevic, isso aí para ele. é curso de engenheiro, tá? Não tem advogado aqui. É curso de engenheiro sobre Não, lei. Então a bacana. linguagem vai ser. Não vai ter juridiquês, não vai ter avaliemos a tese sobre o conceito relativo do direito privado. É Não, dia a dia de então obra. bacana, bacana. É dia a dia de obra, só que dia a dia de obra no aspecto da gestão legal, tá bom? E qualquer dúvida, Ótimo. me manda um zap, reclama comigo que eu melhoro o curso. ô, Valdevic, Diga. tá vendo aqui, ó? Aqui no chat da reunião eu coloquei o link, tá? Ah, Para me Viu? boa. poder, hein? Coloquei o link. O link. Aliás, eu tenho uma coisa para falar para o link.
para todo mundo escutar, né? Eu tenho um problema sério aqui em casa, que todas as vezes que eu falo a palavra link, a minha esposa pergunta, mas você está falando com o link? Eu com o link, porque ela sentava aqui do meu lado. Porra, o Ô, link caiu, Valdemir. mas ele tá bem? E isso é a recomendação dela. Você vai falar para o link que todas as vezes que você fala o nome link aí, eu Caiu estou o falando link. de link, pô. Mas bacana. Eu vou no chat aqui, eu vou pegar aí o link. Joia. Ótimo. E também, assim, Ô, Valdemir, aqui, qualquer dúvida, liga. Eu acho que, assim, aqui, a gente vende os nossos trabalhos profissionalmente. A Baruch Academy não tem esse objetivo. A Baruch Academy é um lugar de troca de conhecimento e informação de pessoas da área. Então, deu uma dúvida, pô, vamos fazer um tema específico? Cara, provoca a gente vai responder. Ó, para ótimo, quem E, pessoal, bacana. eu deixo esse convite a todos, Valdemir, tá? Quem quiser discutir um tema específico, basta pedir. aqui, ó, nesse QR Code que está na tela aqui, você entra no grupo lá e aí a gente de vez em quando põe os links lá de outras coisas que a gente está produzindo também aí, viu? Não sei se você já está no grupo, mas Não, acho também que não. Deixa eu pegar aqui o. para quem não tiver, escaneia aqui e já entra lá, viu? Eu entrei hoje no grupo aí. Ah, boa. Ó, esse grupo E não tem bom falando, dia, boa tarde, boa noite, tá? não tem. É. É só Pra falar você ter sobre ideia, isso. É uma mensagem eu ou tô, outra. até eu tô proibido de botar mensagem no grupo. Não, eu gosto de grupo assim. É. O assunto é só o assunto, se a pessoa insistir, cartão vermelho. Não deu bom dia, tá fora. Não, a gente bloqueou. Só os administradores podem mandar mensagem assim, pessoal, saiu aqui o novo tema, vai ser dia tal, se inscreve aqui. É isso, É só para acabou. lembrar. Ô, Valdemir, outra coisa aí, sobre pessoas novas, né, vendo conteúdos mais avançados, eu vou dar uma informação aqui. Quando eu comecei a Baruch Consultoria em 2007, eu contratei uma estagiária, estava no terceiro ano, hoje ela é diretora comercial de uma grande empresa. A primeira coisa que eu falei para ela, eu falei, ó, pô, André, o que que eu vou fazer? Eu falei, você vai pegar a Lei 8666, vai ler ela inteirinha. Não, mas eu não entendo nada não tem problema, você vai ler, depois você me explica. Ela me agradece até hoje. Cara, Então, essa é às uma vezes, prática que as pessoas deviam ter e é tão Sem distante. dúvida, sem dúvida. Isso aí é então o conhecimento, ele nunca é demais. conhecimento da Então, lei é importante mais, é importante mais. o conhecimento nunca é demais. Aí, se a pessoa não tem ainda o pré-requisito aí, ou a experiência para entender tudo, pode ter certeza que, se ele é interessado no tema, ele vai procurar saber. E começar por um curso com o Daniel Palha, rapaz, é um excelente começo. Sem dúvida, sem dúvida. Beleza, gente? Bom, então vamos encerrando por aqui. Agradecer a presença de todo mundo aí. Eu passei um pouquinho do tempo, mas é um tema bastante interessante, com uma conclusão objetiva. Então, espero que todos tenham gostado e logo, logo tem mais aí, viu? É isso Obrigado, aí. André e Bacana, Daniel. gente. Boa Obrigado noite, aí. Valdemir. Prazer te Boa noite, rever. Link. Prazer é nosso. Abraço Tchau, aí a todos. pessoal. Boa noite a todos. Até Até dia mais. 10. É. Valeu, Boa gente. noite. Abraço. Tchau, tchau.